Em meio ao caos, encontramos Jó. Não um herói imaculado, mas um homem dilacerado pela dor, questionando o próprio Criador. Jó 6 é um espelho cru, refletindo a angústia humana em sua forma mais pura. É um grito que ecoa através dos séculos, desafiando nossas noções de justiça e misericórdia. Mas por que, em meio a tantas histórias inspiradoras, nos deteríamos em Jó? Porque em sua luta encontramos a nossa. Em sua voz, ouvimos o nosso próprio clamor por respostas. Jó 6 não é um conto de fadas, mas um mapa da alma humana em sua jornada mais sombria. Prepare-se para ser confrontado, confrontada, consolado, consolada e, acima de tudo, moldado pelo Senhor. A jornada de Jó é a sua jornada. Sua dor é a sua dor. E em sua busca por significado, encontramos a nossa própria redenção. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Então Jó respondeu: se tão somente pudesse pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso as minhas palavras são impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus estão posicionados contra mim. Em Jó capítulo 6, versículos de 1 a 4, Jó expressa sua profunda angústia com palavras fortes e vívidas. Para isso ele usa a palavra koved, pesar, que significa um peso esmagador como chumbo. Jó compara sua dor à areia do mar, uma imagem poderosa para os habitantes de um deserto, ilustrando a imensidão do seu sofrimento, que é praticamente infinito. As flechas de Deus, Shitzim, geralmente usadas em batalhas, agora estão voltadas contra o aflito Jó, mostrando que ele se sente atacado por quem deveria protegê-lo. O termo terrores, ou Be'alot, revela pesadelos e alucinações, deixando claro o tormento mental de Jó, que se sente completamente assombrado e apavorado. Jó não amaldiçoa a Deus, mas expressa seu desespero com uma sinceridade profunda. A sensação de Jó é que Deus fez dele um alvo. Você já teve essa sensação? A sensação de que Deus está lutando contra você? Eu já. Houve uma fase na minha vida em que, na minha perspectiva, dava tudo errado. Coisas simples, coisas que todo mundo faz e dá certo rapidamente. A sensação que eu tinha era que dava errado, especialmente nos anos iniciais do meu casamento com Carol. Ministerialmente falando, eu observava que na vida de outras pessoas, uma série de coisas simples dava certo rápido. Na minha era arrastado, complicado. E isso foi gerando uma espécie de amargura no meu coração. Até que um dia, em oração, eu estava viajando a trabalho na empresa que eu trabalhava. Eu lembro, eu estava no hotel, orando ao Senhor Deus e meio que reclamando. E ele falou ao meu coração: Diego, eu estou preparando você para algo maior. Há um projeto para a sua vida, mas quando ele chegar, você precisa estar pronto. E isso faz parte do aperfeiçoamento. A partir daquele momento eu parei de reclamar e daquele ponto em diante eu acredito que levou mais uns 6 anos, entre 4 e 6 anos, até que eu pudesse viver em tempo integral no ministério, que era o meu grande sonho. O que eu quero dizer é que o sentimento de Jó pode ser muitas vezes o que eu e você estamos sentindo, que Deus fez de nós um de seus alvos, que Deus está lutando contra nós, mas é só a percepção, tá? Se você é um homem ou mulher de Deus, se você teme a Jesus, se você tem aliança com Ele, saiba que Deus não está lutando contra você. Mas Ele permite muitas coisas para aperfeiçoar seu caráter. Se ao menos Deus atendesse o meu pedido e realizasse o meu desejo de que Ele me esmagasse, que soltasse a mão e acabasse comigo. Em Jó, capítulo 6, versículos de 8 a 9, Jó expressa seu desejo de que Deus atenda seu clamor por justiça. A palavra hebraica para pedido é mishalat, que significa um desejo profundo e sincero. Jó anseia que Deus o esmague
e acabe com seu sofrimento, porque a vida se tornou para ele insuportável. O termo esmagar-se, ou yedkehu, que significa triturar ou pulverizar, indicando a intensidade do sofrimento de Jó e seu desejo por um fim rápido. Culturalmente, a súplica de Jó reflete a crença de que Deus tem o poder de intervir e trazer justiça. Jó não questiona a soberania de Deus, mas expressa sua angústia diante da aparente injustiça de sua situação. Sua súplica desesperada revela a profundidade de seu sofrimento e a intensidade de seu desejo por alívio. Jó deseja a morte como um fim para o seu sofrimento. É um pedido desesperado por alívio. Mas é importante dizer que essa oração de Jó era um escândalo para os seus dias, também para os nossos. Mas se nós nos escandalizamos com a oração de Jó em nossos dias, para os dias dele, era um escândalo maior ainda. Pedir a Deus que o matasse, pedir pela morte, isso era um total escândalo. Mas é importante dizer que Jó não é o único. Nós temos outros homens e mulheres de Deus vibrantes na Bíblia que fazem o mesmo. Um dos exemplos notáveis é o de Elias. Elias, em 1 Reis 18, nós o vemos com uma coragem inabalável, uma fé formidável, enfrentando Baal, Jezabel, os inimigos de Deus. Mas nós vemos Elias, no capítulo 19, fugindo e pedindo a morte, dizendo que para ele já deu, dizendo que para ele já basta. E em 1 Reis 19:4 está escrito o seguinte: ele se sentou debaixo de um zimbro e pediu a morte. Disse: já basta, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Veja, mesmo os mais fortes entre nós ficam cansados. Mesmo aqueles que nos inspiram, em algum momento, eles sentem o peso. O que eu quero dizer com isso é que você e eu não precisamos ficar posando de super fortes, super crentes. Eu cresci em um ambiente em que as pessoas, os cristãos mais experientes que eu, eles faziam de tudo para não demonstrar nenhuma espécie de fraqueza. Eram os super-homens de Cristo. Mas à medida que eu me aprofundava no conhecimento de Deus através da Bíblia Sagrada, eu percebia que aquilo não fazia o menor sentido. Quando eu observo a vida de Elias, quando eu observo a vida de Jeremias, eu observo a vida de Jó, e quando eu observo a vida do Senhor Jesus, eu percebo em suas orações que eles estão passando por momentos adversos e que não são super-homens. Eles precisam de ajuda, da ajuda de Deus. Essa vulnerabilidade, esse coração quebrantado e contrito, eu percebo, é o que faz com que pessoas simples, homens e mulheres simples, consigam ir além. Pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável, de não ter negado as palavras do santo. Você já parou para pensar no que leva uma pessoa a desejar a própria morte? A resposta não é simples e, para reflexão, quero compartilhar alguns casos com você. Primeiro, o da norte-americana Brittany Minor. Ela tornou-se uma figura pública em 2014, quando, aos 29 anos, diagnosticada com câncer cerebral terminal, mudou-se para Oregon para aproveitar a lei da morte com dignidade do Estado. Ela escolheu terminar sua vida por meio de suicídio assistido, um caso que reacendeu o debate sobre jovens pacientes terminais escolhendo a eutanásia. Segundo Vincent Lambert, francês. Este caso envolveu um enfermeiro francês que ficou tetraplégico e em estado vegetativo após um acidente de carro em 2008. Sua família ficou dividida entre aqueles que queriam manter o suporte de vida e aqueles que argumentavam que ele não teria querido viver assim. O caso provocou um debate nacional na França sobre eutanásia e direitos dos pacientes, terminando em sua morte em 2019, após a remoção da alimentação e hidratação artificiais. O terceiro é Noa Pothoven, uma holandesa, adolescente. Ela sofria de estresse pós-traumático, depressão e anorexia após ser vítima de abuso sexual e estupro. Ela fez manchetes internacionais em 2019. Inicialmente reportou que havia recebido a eutanásia legal, mas depois foi esclarecido que ela decidiu parar de comer e beber e morreu em casa. Por que é que eu trouxe esses casos dos nossos dias
enquanto Jó faz o seu desabafo e o apelo pela morte. Porque não é algo simples. É muito fácil, estando eu e você saudáveis, perfeito funcionamento dos nossos membros e consciência e tudo, condenar pessoas que desejam a morte ou mesmo condenar a Jó. Mas nesse ponto nós precisamos demais amar o próximo como a nós mesmos, procurando sempre nos colocar no lugar dele. Não estou dizendo que Jó está certo ou que essas pessoas estavam certas. Estou querendo dizer que nós precisamos observar sob a perspectiva delas e procurar ajudar. Jó expressa um desejo de encerrar seu sofrimento por meio da morte. Se nos dias dele tivesse, provavelmente ele teria pedido a eutanásia. Não sabemos, porque ele estava pedindo a Deus que o matasse, acabe logo com o meu sofrimento. Se você ler Jó capítulo 7, versículo 15, você vai ver que ele diz: assim eu preferiria ser estrangulado, preferiria a morte a essa agonia. Repito, é muito simples julgar os sentimentos de Jó estando perfeitamente saudável, ou julgar os pensamentos, os sentimentos de pessoas que desejam o mesmo que ele. Na minha vida e na sua vida, o que nós precisamos procurar ser é resposta de Deus. É ser a cura, é ser a restauração. Precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude, agora que os meus recursos se foram? Em Jó capítulo 6, versículos de 11 a 13, Jó expressa seu sofrimento, seu desespero em meio ao sofrimento. Suas palavras refletem sua exaustão física e emocional. A palavra tikvá, para esperar, implica esperança, mas Jó questiona sua capacidade de manter a fé. Ele pergunta: qual é o meu fim? No sentido de questionar o propósito de continuar vivendo. A cultura valorizava a força e a perseverança. Jó, antes respeitado, agora se vê fraco e abandonado. A frase "não há socorro em mim" destaca o seu sentimento de solidão e desamparo. Ele anseia por compaixão, Shezer, mas não a encontra. A imagem da torrente secando simboliza a perda de esperança e de recursos. Jó se sente como um rio que secou, sem vida nem propósito. Suas palavras são um grito de dor e desilusão, revelando a profundidade de sua angústia. As palavras de Jó me mostram alguém que chegou no limite e não tem medo ou vergonha de admitir isso. A oração de Jó, ou as suas palavras, elas me ensinam demais, sempre me ensinaram. A sua honestidade, a sua integridade e a sua honestidade, elas são realmente inspiradoras, especialmente nos nossos dias. Em dias em que nós vivemos imersos em uma cultura, especialmente uma cultura cristã dos super fortes, dos super homens, das super mulheres, que muitas vezes nas redes sociais só postam seus sucessos, os palcos, as luzes, as grandiosidades. Quando eu olho para Jó, um homem de Deus dessa envergadura, dizendo: para mim já deu, eu me sinto muito encorajado. Reconhecer a dor é humano e nós somos humanos. Eu e você somos humanos. Reconhecer os nossos limites nos permite recomeçar. Pedir ajuda ao Senhor, pedir ajuda a outras pessoas, pedir ajuda à igreja. Alguém, o Senhor Deus vai usar alguém para nos ajudar. Lembra de Simão o Cireneu? Não fazia parte dos planos dele ajudar Jesus a carregar a cruz, mas ele foi a provisão de Deus para que o seu filho chegasse até o Calvário. Haverá ajuda para mim e para você também. Ao desesperado, deve o amigo mostrar compaixão, ainda que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Em Jó capítulo 6, versículos de 14 a 27, Jó critica a falta de empatia de seus amigos. Ele usa a palavra Shezer, que significa amor leal e bondade, para enfatizar a ausência de compaixão deles. Ele os compara a um riacho que seca no calor, decepcionando os viajantes sedentos.
Na cultura da época, a amizade era valorizada como um refúgio em tempos difíceis. A palavra "rea" no hebraico para amigo implicava um vínculo profundo. Jó esperava repreensão construtiva, mas em vez disso, ele recebeu julgamentos e acusações. Jó se sente como um estranho diante de seus amigos. Ele implora para que o ouçam, mas sente que suas palavras são ignoradas. Sua frustração aumenta à medida que percebe que seus amigos não compreendem a profundidade do seu sofrimento. Jó usa a expressão "vocês são todos médicos de nada", questionando a utilidade dos seus muitos conselhos. Jó anseia por compreensão e apoio genuínos, mas se sente abandonado e incompreendido. Ao olhar para a vida de Jó, para a história de Jó, eu aprendo que a dor do outro merece compaixão, não julgamento. Jó queria ajuda para entender o que é que estava acontecendo. Ele, nas suas palavras, ele deixa claro, ele não se importa de ser repreendido, de ser chamado a atenção. Ele não se importa com isso. O problema é que os amigos dele não demonstram nenhum amor genuíno, não se importam. É como se estivessem tratando ele como um estranho. Compaixão é o amor em ação nos momentos difíceis. Nós podemos dizer verdades às pessoas, verdades profundas, amando-as. Veja o exemplo do Senhor Jesus quando repreendeu a Pedro, quando disse que ele o negaria e depois quando foi restaurá-lo. Jesus disse verdades duras a Simão Pedro, mas em amor. Podemos dizer tudo o que queremos a qualquer pessoa com uma boa atitude, amando-a sinceramente. A Bíblia deixa muito claro que a verdadeira amizade se prova nos momentos de adversidade. É na luta, na crise, na quebra, na enfermidade que você e eu vamos saber quem são os nossos amigos. E nesse sentido, em Provérbios 14, 21, o sábio diz o seguinte: o pecado está no que despreza o próximo, mas feliz é aquele que se compadece dos pobres. Desde o Antigo Testamento, eu e você somos exortados a amar pessoas e a nos importar com elas sinceramente. Que nós possamos ser bálsamo, que nós possamos ser sal e luz, que nós possamos anunciar o Evangelho amando pessoas. Agora, pois, sejam bons para comigo, vejam que é injusto acusar-me sem motivo. Procurar entender a dor do outro é o primeiro passo para ajudar verdadeiramente. Quando eu penso nisso, eu penso na atitude do bom samaritano. Ele viu o homem deitado, caído e não procurou conhecê-lo. Ele procurou primeiro ser resposta à sua necessidade. Levou ele para a hospedaria, pagou por tudo e assumiu a responsabilidade por sua vida. Ele não quis saber quem era. Entender a necessidade é o primeiro passo para ajudar verdadeiramente. Nesse sentido, em Provérbios 21, 13, o sábio diz o seguinte: quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. É importante ter em mente que ouvir é mais que escutar, é compreender. Podemos ouvir muitas coisas sem entender, sem nos importar. A pessoa pode falar e entrar de um lado e sair do outro. Escutar é importar-se. Cada palavra tem um peso para o coração ferido. Muito importante que nós sejamos sábios na hora de conversar com alguém que está muito ferido, com alguém que está de luto, com alguém que está em crise. É importante que nós tenhamos sabedoria, que nós nos importemos. E nesse sentido, o sábio diz o seguinte em Provérbios 15, 4. A língua que acalma é árvore de vida, mas a língua perversa quebra o espírito. Uma palavra, ela pode ser instrumento de vida, pode ser instrumento de morte. Eu e você precisamos decidir o que nós seremos. Se nós seremos bênção ou maldição. Vamos escolher ser uma bênção, mesmo com as nossas palavras. Isso não significa que nós vamos sempre dizer o que as pessoas querem ouvir. Vamos dizer o que elas precisam ouvir, mas sobretudo com atitude de amor. Vamos orar? Pai Santo, em meio às nossas provações encontramos consolo nas palavras de Jó. Assim como ele, sentimos o peso da dor, a angústia da incerteza e o vazio da perda. Nossas forças se esvaem e a esperança parece distante. Mas, Senhor, não nos deixe sucumbir ao desespero.
Dê a nós a coragem de expressar nossa angústia, assim como Jó fez. Ajuda-nos a rasgar o nosso coração diante de Ti e encontrar consolo em Sua presença, mesmo quando as respostas parecem distantes. Que possamos, como Jó, aprender a confiar em Teu amor inabalável, mesmo em meio às tribulações. Renova nossas forças, Senhor, acalma os nossos corações e guia-nos em direção à Tua paz. Nós oramos assim crendo em nome de Jesus. Amém. A sua oferta pode fazer a diferença no Jesus e a Bíblia. Contribua usando o número Pix que está aparecendo na tela ou clique no botão Seja Membro abaixo do vídeo para se tornar um mantenedor. Parte das suas ofertas serão enviadas para a Missão Portas Abertas, que apoia cristãos perseguidos ao redor do mundo, e para o Instituto Águas Vivas, que faz um trabalho social e evangelístico muito importante no sertão nordestino. Seu apoio é fundamental para que eu e Carol continuemos a compartilhar a mensagem do Senhor Jesus. E eu oro para que o Senhor Deus abençoe a sua generosidade, que ela seja recompensada 100 vezes mais. Que o bondoso Deus derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: tem misericórdia de mim, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.